Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo. Olha só, tem muitos pais que encontraram a paz a partir de uma decisão do governo que é da suspensão ou da restrição do uso de smartphones dentro da sala de aula. Não foi banido o smartphone. Esse é o primeiro tópico que eu quero comentar com vocês. O smartphone não foi banido da sala de aula. Ele só vai ter um uso restrito com finalidade pedagógica ou educacional. Ou seja, o aluno não vai poder utilizar o smartphone para ficar na sala de aula, durante a aula de geografia ou matemática, que por mais chatas que sejam, elas são necessárias para você, jovem que está ainda cursando o ensino fundamental ou médio, você não vai poder gastar esse tempo assistindo vídeos no TikTok, por exemplo. E de forma até curiosa, os grupos de pais começaram um debate que, na minha opinião, é desnecessário. Tem um grupo agora defendendo que o smartphone tem que ser utilizado pelo aluno na sala de aula, porque é necessário que ele possa obter conhecimento e informação através da internet ou da inteligência artificial. E um outro grupo que é a favor da suspensão, que é a favor de um uso mais restrito do smartphone na sala de aula, porque o aluno não está mais obedecendo o professor, não está mais prestando atenção na aula. Tem um monte de aluno com déficit de atenção porque está mais concentrado no vídeo do TikTok ou até mesmo no jogo do Tigrinho. Isso, infelizmente, está acontecendo. Então, vamos conversar sobre isso, porque eu acho todo debate válido, mas esse aqui, de forma específica, ele é bem inútil. Não resta dúvidas para que a gente defenda uma maior restrição do uso do smartphone dentro da sala de aula, e não apenas pela posição do professor, pela própria posição do aluno e pela posição dos futuros cidadãos brasileiros que serão formados com a capacidade de socializar, de interagir, de se concentrar em uma única tarefa, ou com essa enorme incapacidade de poder prestar atenção no professor por 50 minutos. Eu sei que tem alguns pais que não vão gostar do que eu vou falar, mas sinceramente, eu estou aqui no meu canal de vídeos para dar os meus 2 centavos. Eu sou Eduardo Moreira e esta é a minha opinião sobre a restrição, banimento, sobre as novas regras do uso do smartphone dentro das salas de aula. Isso agora é lei federal. Vale para as escolas públicas e privadas. O uso do smartphone está restrito dentro da sala de aula. O que isso significa? Significa que seu filho não pode mais, durante, como eu usei o exemplo da aula de geografia, abrir o smartphone para ficar assistindo a aula do professor através do YouTube. Não a aula que o professor está dando, mas uma aula similar, com a mesma matéria, mas com outro educador que ele prefere acompanhar. Nada impede que o aluno assista a aula desse outro professor fora da sala de aula, mas tipo na casa dele. Porque dentro da casa do cidadão, quem manda são os pais. Quer dizer, tem alguns Enzos e Valentinas que mandam nos pais dentro da casa, mas isso é assunto para outro tópico. Então, dentro do domínio escolar, o uso do smartphone está restrito, você só pode utilizar ele para fins educacionais ou para aquela finalidade prática que o professor oferece para o aluno, com caráter pedagógico e com um maior controle dos aplicativos e dos recursos que ele vai utilizar para poder complementar o seu aprendizado dentro de sala de aula, mas para jogar, para ver vídeo nas redes sociais, para conversar com o coleguinha durante as aulas que são mais insuportáveis, o uso do smartphone está suspenso. Tem gente reclamando disso, obviamente. Tem aquelas pessoas mais exageradas que estão afirmando que isso é vetar a liberdade de expressão do aluno. Não é verdade. Pensa que, enquanto você, pai, está lá no seu trabalho de escritório, que você não pode utilizar o WhatsApp o tempo todo, a não ser que o seu trabalho esteja diretamente relacionado com as redes sociais. Eu, como produtor de conteúdo para a internet, eu me comunico pelo WhatsApp o tempo todo. Mas é o meu trabalho, eu sou CNPJ, tenho minha própria empresa, eu posso estabelecer as regras. Dentro de uma sala de aula é um tanto quanto problemático e complicado. Você está lá, professora Dona Rosa, 75 anos, lutando para se aposentar, tentando dar a sua aula de português,
enquanto que o Enzo, aquele fedelho, tá lá conversando com o ChatGPT através da conversa de texto com a inteligência artificial, ou conversando com a Mariazinha pelo Telegram, ou pelo direct do Instagram, que é o meio de comunicação preferido da geração Z. Como é que esse aluno vai prestar atenção na sala de aula? E assim, isso é o mínimo que o aluno tem que fazer quando está no ambiente escolar. O mínimo, prestar atenção naquilo que é ensinado pelo professor. É claro que vai ter pai que vai virar e dizer: ah, mas professor hoje na escola não ensina nada, o aluno está aprendendo tudo pelo YouTube, para que ter aula com o professor? Então beleza, você tira o aluno da sala de aula, tira o aluno da escola, responde pelas consequências disso e ou ensina para ele em casa, que eu duvido que gente assim vai fazer, primeiro porque não tem o conhecimento e segundo porque estão mais do que acostumados a deixar o próprio filho aprendendo com a televisão ou com o YouTube, então eles não vão se dedicar a fazer o ensino, o homeschooling que pregaram alguns anos atrás, ou simplesmente você segue as regras e deixa que os outros alunos possam aprender sem ter o Joãozinho enchendo o saco, recebendo mensagem do Telegram ou do WhatsApp o tempo todo. Porque o que está em jogo é isso. Primeiro, boa parte dos alunos que usam o smartphone dentro da sala de aula não estão fazendo isso para aprender. Estão fazendo isso para se comunicar. Estão fazendo isso para assistir vídeo nas redes sociais. Estão fazendo isso até mesmo pelo bullying com o professor. Segundo, se não se estabelecer um controle agora, nós vamos ter adolescentes e adultos que vão sofrer de déficit de atenção. Tem uma galera falando que, meu Deus, eu tô com TDAH, eu não consigo me concentrar em mais nada, eu não consigo prestar atenção em mais nada, quando na verdade o seu foco está no smartphone. Mais precisamente no feed em forma de carrossel do TikTok e do Instagram. As redes sociais que trabalham em forma de feed e feed em formato carrossel, elas emulam o comportamento de uma roleta de cassino. Sabe aquelas máquinas de jackpot que você puxa a alavanca, começa a rodar as figurinhas e aí para nas figurinhas para você ganhar o prêmio ou não? São plataformas como o TikTok e o Instagram. É muito fácil para qualquer pessoa, e aí eu não estou falando de faixa etária, pode ser criança, adolescente ou pré-adolescente, adolescente, adulto, a turma de 60 a mais. É muito fácil para qualquer pessoa voltar toda a sua atenção e concentração para os feeds em carrossel das redes sociais, porque eles são viciantes. Tem estudos que revelaram isso com base científica, tem o próprio processo que o TikTok está respondendo nos Estados Unidos, que a ByteDance está tentando manter a plataforma ativa no território norte-americano, ao que tudo indica vai sair de lá, mas durante a investigação, durante o processo foi revelado que os responsáveis pelo TikTok sabiam que a rede social era viciante e não fez nada porque queria manter esse efeito para manter o engajamento das pessoas na plataforma. Então, quando a gente olha para o lado educacional, para o aspecto mais importante aqui, que é permitir que o aluno tenha o ambiente adequado para estudar e aprender, as redes sociais, o smartphone, a internet, mais estão atrapalhando do que ajudando neste momento. Veja bem, eu não estou pregando o banimento completo de um smartphone dentro da sala de aula. As pessoas confundem suspensão ou regramento com censura e banimento. E aí talvez falte para essas pessoas a capacidade de interpretar o bom português, porque não estamos falando de censura ou suspensão. Estamos falando de se criar uma regulação, um regulamento, de se criar regras específicas para o uso do smartphone dentro do ambiente escolar. Não só na sala de aula, mas também durante a hora do recreio. E que é engraçado, né? É claro que a gente tem que olhar para todos os lados da moeda, mas a gente vê matérias na televisão, a gente vê especialistas, a gente vê entrevistas com os próprios alunos levantando uma questão que, sinceramente, é muito fácil de ser resolvida. Olha só, tem especialista perguntando o que o aluno vai fazer durante a hora do intervalo. Que a escola não oferece opção de recreação. A quadra poliesportiva está sempre lotada pelos marmanjos, os mais novos não conseguem usar. E você não tem alternativa para
se distrair durante aqueles 20 minutos do recreio, sem o smartphone, o que o fulano vai fazer? A gente é só voltar para 30 anos atrás e fazer a mesma pergunta. O que a gente fazia 30 anos atrás quando o celular ou o smartphone não existia durante a hora do recreio? A gente ia interagir com outras pessoas, socializar, que é algo que está faltando para a nossa sociedade e está faltando para os alunos dentro da sala de aula. Os alunos não estão interagindo entre si, não estão conversando entre si. Pior, estão se fechando dentro de grupinhos estabelecidos também por questões socioeconômicas e até mesmo pela segregação de uso dos dispositivos. Nos Estados Unidos está ficando comum você ter o grupinho de quem usa iPhone e o grupinho de quem usa o Android. E a galera do iPhone segregando quem usa o Android por causa das bolhas de comunicação nas conversas. Então essas pessoas estão ficando em nichos, em grupos, óbvio que pelas afinidades, mas neste caso uma afinidade que promove segregação tecnológica e até socioeconômica, e não estão interagindo com o diferente. Tem jovem com dificuldade de chegar na menina para conversar. Tem jovem, tem criança, pré-adolescente, com dificuldade em chegar no coleguinha para falar bom dia, boa tarde, perguntar como é que foi o final de semana. Algo que tem que ser absolutamente normal dentro dessa faixa etária, até mesmo para a gente ter coletivos saudáveis, adultos saudáveis, indivíduos saudáveis. Galera que defendia o homeschooling se esquece que a escola não só é um lugar de interação, como também de exercício e desenvolvimento de coletivo, de você conviver com o outro, de você conviver com diferenças. Tem uma galera que gosta de viver na bolha e acha que não tem espaço para o contraditório. Eu só consigo conviver e concordar com quem concorda comigo. Eu não tenho espaço para vozes contrárias, eu não tenho espaço para diálogo ou para debate. Só quero ouvir aquilo que me convém. E se a gente começar a criar crianças e adolescentes com essa filosofia ou esse tipo de pensamento, nós vamos ter adultos mimadinhos, chatérrimos, aborrecentes, crianças crescidas que não sabem perder, adultos que não sabem dialogar e que não sabem conviver com o diferente. A gente vai ter aumento de preconceito, de segregação através do que se tem ou o que se não tem. A gente vai ter a perpetuação de... Eu sei, são temas pesados. Perpetuação de racismo, machismo, homofobia, xenofobia. Porque as pessoas vão continuar convivendo nas suas próprias bolhas. E nesse caso, bolhas digitais. Porque, ora as bolas, comunicadores instantâneos, redes sociais, ferramentas que aproximam aqueles que são afins e distanciam aqueles que são vozes contrárias. Quando a gente convive com alguém presencialmente no coletivo, como é a escola, a gente tem que, por vontade própria, por obrigação, praticar a capacidade de falar e ouvir. Praticar a capacidade de conviver com o contraditório e com o diferente. E as redes sociais, as plataformas de comunicação acabam atrapalhando nesse processo. Então, é uma sábia decisão você restringir o uso do smartphone dentro da sala de aula. Cabe aos professores, aos coordenadores pedagógicos, às escolas, se adaptarem àquilo que agora é lei e promover um ambiente escolar que seja mais saudável para a interação do coletivo de forma presencial e direta e, ao mesmo tempo, se valer dessa tecnologia para que o aluno aprenda mais e melhor. Retóricas como tem aluno que não tem condição de ir para a escola, que precisa utilizar o smartphone para complementar o estudo. Gente, isso tudo é feito fora da sala de aula. Já é feito fora da sala de aula. Tem muito aluno que só está aprendendo pelo ChatGPT, o que é um problema, porque o ChatGPT, as inteligências artificiais, elas não são plenas, elas não são completas, elas não estão prontas para isso. Apesar de eu entender que o Bill Gates tem uma dose de razão. Professor particular vai ser o primeiro que vai perder o emprego. Porém, essa também é uma medida para valorizar uma peça, um profissional muito importante, não só para a sala de aula, mas para a sociedade. O professor. Esse profissional está cada vez mais desvalorizado dentro do coletivo por N motivos. E ele precisa ter de novo o papel de relevância em nossa sociedade.
A gente só consegue evoluir como indivíduo e como coletivo através do estudo, através do aprendizado de profissionais que estão dispostos não só a ensinar, como também a nos desafiar a conhecer a verdade fora das salas de aula. Nós precisamos do professor para que possamos construir uma sociedade mais justa, igualitária e mais, inclusive, com perspectiva de progresso, formando bons cidadãos, formando boas pessoas, ou ajudando a formar boas pessoas, porque caráter e códigos morais e éticos se aprende em casa, tá, pais? Vocês, pais, são responsáveis pelos códigos que o seu filho aprende. Vocês são os responsáveis se eles vão se tornar uma pessoa que vai ajudar a velhinha a atravessar a rua ou se ele vai pegar o Porsche para atropelar a velhinha mesmo que ela esteja atravessando na faixa. Vocês, pais, são responsáveis por isso. A escola dá conhecimento, mas códigos morais e éticos vêm dos pais. E quando você sente que os alunos não têm mais o respeito pelo professor, porque eles já chegam na sala de aula não respeitando a hierarquia estabelecida dentro desse receptáculo de conhecimento, não tendo a capacidade de se concentrar dentro daqueles 50 minutos de estudo, e principalmente não valorizando uma experiência que vale para a vida toda, porque nós estamos falando de ensino com o coletivo e o aprendizado coletivo e em como essa interação com o outro, com o professor e com todo aquele ambiente pode tornar você um cidadão melhor para o futuro. Muito em parte esse processo é atrapalhado por causa dos pais que, olha só que coincidência, passam mais tempo com a cara no smartphone do que conversando com o próprio filho ou filha. E aí são os professores que têm que aguentar o Enzo e a Valentina sendo mal educados, dispersos, olhando para o smartphone o tempo todo, gravando vídeo da sala de aula, e não é nem vídeo da explicação do professor, é vídeo de stories pro Instagram com as amigas, com os colegas, para mostrar que tá zoando na escola. Isso infelizmente está acontecendo. Então, por conta de tudo isso e muito mais que não coube nesse vídeo, porque eu já estourei os 15 minutos, eu devo dizer que a decisão de restrição, eu acho forte chamar de banimento ou suspensão, do uso de smartphones dentro da sala de aula é mais do que acertada. É necessário. O coletivo vai agradecer no futuro.